Quantas vezes ao dia? Muitas. Muitas vezes ao dia. Não, é assim, a viseira é um complemento da máscara. A viseira só por si, sozinha, apenas protege os olhos e o nariz. A boca fica sempre mais desprotegida, porque a viseira é aberta por baixo e os aerossóis podem entrar na mesma por baixo. Portanto, a viseira é um complemento da máscara. Fazem muitas questões destas viseiras, máscaras, têm recebido Muitas questões, fazem muitas questões e sobretudo, lá está, através dos meios de comunicação local, das rádios, porque há pessoas que também fazem perguntas às rádios e transmitem, não é propriamente uma altura de pergunta e resposta, mas sempre que me põem essas questões eu gosto de esclarecer e põem muitas vezes máscara, viseira, luvas. Eu fui um pouco contra o uso da máscara logo de início, porque a máscara de início era para ser usada por quem estava doente e por quem cuidava dos doentes. Agora, nesta altura, e porque o à vontade das pessoas é maior, por força do estado que estamos de calamidade, do estado que estamos a viver, eu aconselho efetivamente a máscara. Nós no início apenas sabíamos que isto era uma doença viral, que era produzida por um vírus que é um ser dos mais frágeis que existe, não vive sozinho, tem de ter um hospedeiro para viver, para se reproduzir. E apenas tínhamos as notícias que nos vinham da China, sobretudo da China, e que nos diziam que podiam atingir muitas pessoas. À semelhança de outras pandemias existentes já no mundo, nós fomos descobrindo aos poucos que efetivamente a transmissão, que era só transmissão entre humanos, quais eram as medidas de prevenção as mais eficazes que devíamos pôr em prática e as mais efetivas, e fomos aprendendo também com a morbilidade que este vírus provocou, sobretudo na China, fomos sabendo quem devíamos proteger mais a nível da nossa sociedade. E aí, realmente, os nossos idosos foram sempre a população que mais nos preocupou e que ainda hoje nos preocupa, porque são, por fruto da idade, naturalmente, as pessoas têm outras morbilidades e que, com a infecção pelo vírus, a situação pode ser realmente muito perigosa para esses. Lembrarmos que no início, os nossos casos, nós conseguíamos estabelecer um link epidemiológico, ou seja, conseguíamos saber onde é que tinha sido a origem de um caso que tínhamos, conseguíamos seguir, digamos, como que um fio até, e tivemos muitos casos que vieram de Itália, casos de pessoas, de portugueses que foram até uma feira de peles à Itália e que trouxeram casos de doença para cá. E repare, não só para o norte, mas foi um dos focos no norte das fábricas que começaram a ter mais casos, foi do norte vindas efetivamente dessa feira, e depois também aqui para Alcanena, porque Alcanena é por excelência a terra dos cortumes, não é? E espalhou-se pelo país e ao princípio nós conseguíamos estabelecer esse link epidemiológico, conseguíamos saber de que forma é que as pessoas contraíram as doenças, e isso ajudou-nos também a ter realmente a forma de atuação e o aconselhamento que devíamos fazer às pessoas. O isolamento social foi das situações mais importantes para prevenirmos esta doença. Ao princípio, ninguém está preparado. Eu sou médica de saúde pública desde 1990, nunca vivi uma situação destas. Nós tivemos a gripe das aves, que não foi rigorosamente nada daquilo que aconteceu agora, e que eu me lembro que nessa altura também constituímos algumas equipas para trabalhar, mas sinceramente não notámos sequer a alteração no nosso trabalho. Agora, nesta altura, nós tivemos que alterar tudo. Nós somos 32 elementos e nós todos trabalhamos para
a saúde pública, todos trabalhamos para a pandemia do SARS-CoV-2, portanto, da doença Covid-19. E foi assim que nós conseguimos, e é assim que nós estamos ainda organizados e que temos conseguido levar a bom porto, pelo menos pensamos nós, e com o número de casos que nós vemos no nosso Oásis Médio Tejo, não podemos de forma alguma estar insatisfeitos com a forma como as pessoas se têm portado e com o trabalho que temos desenvolvido. Naturalmente que haveria coisas que agora, se calhar, faríamos diferente, haveria algumas coisas que faríamos melhor, mas não podemos de maneira nenhuma não estar satisfeitos com a atuação que temos tido. Já está aí. Espera aí. Espera, qual é o seu balanço neste momento? Temos 2 mortes, temos algum número de infectados, estamos bastante abaixo da média nacional. Estava à espera que isto fosse tão suave, não querendo, como é óbvio, atacar as pessoas que faleceram, mas estava à espera que fosse tão suave. Não, ao princípio não. Tinha muito receio, tinha muito medo e continuo receosa, continuo com algum medo desta fase que estamos agora a abrir, esta fase de calamidade em que há digamos que mais liberdades, entre aspas, claro, do que havia antes. Mas ao princípio, quando isto começou, eu pensei que íamos ter uma situação muito mais perigosa. E em relação às mortes, é assim, nós temos 2 casos confirmados, e porque me foram confirmados pelo hospital, de mortes por Covid-2, por Covid-19. Eu não digo que não possa haver mais, mas esse dado nós só conseguimos obtê-lo através da Direção-Geral, porque ainda há alguma indefinição, digamos assim, em relação ao que é considerado morte mesmo por Covid. Eu tenho conhecimento, e ainda hoje de manhã estive numa reunião com a Ministra da Saúde e com os meus colegas coordenadores das unidades de saúde pública, e há pessoas que consideram, desde que a pessoa tenha infecção e um teste positivo por Covid, se falecer é uma morte por Covid. Mas nós só podemos tirar com rigor esse dado dos certificados de óbito, em que foi criado na própria plataforma da Direção-Geral, foi criado um item que até está a vermelho no certificado de óbito, que nós preenchemos online, que está a vermelho precisamente para dizer se a pessoa tem teste positivo. Isto vai nos dar daqui a algum tempo nós sabermos que os óbitos que houve em que as pessoas eram positivas, os óbitos que houve em que as pessoas eram positivas mas tinham outras morbilidades, e que vai-nos poder depois fazer alguma análise sobre essa matéria. Isso também gerou alguma confusão, agora já não se fala tanto, mas aqui há umas semanas começou-se a questionar, então as pessoas morrem de Covid ou com Covid? Exatamente, é que morrer de Covid é diferente de morrer com Covid. E sobretudo os idosos. Olha, nós temos um caso que ilustra bem a dificuldade que nós temos, e por isso mesmo eu também não divulgo os dados dos óbitos, por isso mesmo. Nós temos um caso de uma senhora que foi socorrida num hospital, e a senhora, quando chegou ao hospital, tinha sintomas de Covid. Tinha a sua dificuldade respiratória, tinha febre, tinha tosse. Entretanto, fizeram um teste à senhora, mas infelizmente a senhora faleceu. Foi-nos de imediato reportado que aquela senhora, porque tinha sintomatologia, tinha falecido com Covid e de Covid. Ora, quando vieram os resultados das análises, o resultado foi negativo, e nós tivemos que dizer, afinal, este óbito não foi devido a esta infecção. E, portanto, é sempre difícil nós podermos dar assim uma resposta muito clara em relação aos óbitos de ou com Covid. Este agrupamento de centros de saúde, ao contrário de outros, optou sempre por ter uma atitude bastante transparente e bastante dialogante com a comunicação social. Não foi comum. A que é que se deve esta posição? Olha, sabe, ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho, e eu considero que a comunicação social, quer seja escrita, quer seja oral, quer seja da rádio, tem um papel muito importante nesta temática que estamos agora a atravessar. A comunicação social chega onde por vezes as pessoas não conseguem chegar. E nós sabemos que nos nossos concelhos nós temos uma população muito idosa,
Nós temos uma população em que temos sítios em que a densidade populacional, portanto o número de habitantes que há é baixíssimo, portanto não tem poucas pessoas, e nós sabemos que essas pessoas ouvem muito a rádio. Ouvem muita rádio, lerão também alguns jornais, mas sobretudo ouvem muita rádio. Portanto, a comunicação social tem um poder de chegar onde por vezes a voz do médico, a voz do presidente da junta não chega. E então nós sempre optámos, não foi agora só por causa desta pandemia, mas nós sempre optámos por ter uma relação muito próxima desses meios de comunicação local, quer seja a imprensa escrita, como digo, quer seja a oral, porque ajudam-nos a divulgar a mensagem que nós temos para divulgar, põem-nos questões que às vezes nós podemos até nem ter, porque para nós parecem-nos por mais evidentes, mas que às pessoas que estão a ouvir e que estão em casa levanta algumas dúvidas, e portanto é sempre muito bom nós realmente trabalharmos todos juntos. Sim. Pois estou a ver aqui assim que há aqui 40 de diferença entre 36 e 40, não é? Há aqui uma diferença, mas em relação às vigilâncias ativas já não vamos alterar, está bem? Pronto. Não. A vacina, não creio que em menos de um ano nós tenhamos a vacina. E, portanto, temos que nos habituar a viver com os cuidados necessários para que esta doença não progrida ainda mais. Também tem acontecido alguns vírus realmente com uma virulência muito grande, com as mutações que vão acontecendo e que vão sendo sujeitos, se tornem menos agressivos. Mas isto são tudo esperanças que nós temos, não é? Não sabemos se isso vai mesmo acontecer, porque este vírus já teve à volta de 150 mutações e, portanto, continuamos a ter a doença e continua a poder ser grave em algumas situações. Portanto, temos que nos habituar a viver com algumas medidas de contenção, com um cuidado, para efetivamente não termos esta doença enquanto não tivermos uma vacina ou um tratamento específico para ela. Fala-se também muito numa segunda vaga. Não sei se tem já alguma opinião ou informação já sobre a real probabilidade disso acontecer ou não? A real probabilidade disso acontecer é se realmente as pessoas não tomarem algumas medidas. Porque a história mostra-nos precisamente isso. Em 1918, depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desculpe, e realmente a história mostra-nos que se não tivermos cuidados e começarmos a pensar que tudo já passou, tudo volta e volta muito pior. Queria fazer uma pergunta mais pessoal. Porquê é que foi para a saúde pública? Tantas especialidades médicas, porquê a saúde pública? Porque eu fui para a saúde pública porque, olha, quando acabei o meu curso em Coimbra, em 1981, 24 de outubro de 81, eu acabei o curso e comecei a trabalhar em janeiro. E o meu primeiro serviço foi em Penela, com o Dr. Carlos Barão Pereira, que Deus tem, a fazer precisamente saúde pública. Foi um estágio de 2 semanas de saúde pública. E eu gostei tanto do trabalho que era feito em termos de saúde pública, com saúde escolar, na altura ainda com planeamento familiar, ainda se fazia, os médicos de saúde pública ainda faziam isso, que eu pensei efetivamente que ir para a saúde pública. E depois fiz o exame de acesso à universidade e tive uma nota muito boa. Mas na altura tinha as especialidades todas à minha disposição, mas a saúde pública sempre foi assim um bichinho que esteve, ou saúde pública ou radiologia. Não fui para a radiologia porque a saúde pública mexeu mais. A prevenção da doença é uma das coisas que me apaixona, e o lidar com as pessoas de uma forma diferente da medicina curativa, para mim é muito satisfatório. Comentava há bocadinho que nunca tinha passado por uma situação destas, mas se entrou em 81, apanhou a SIDA. Sim, apanhei a SIDA.
Pois apanhei o início da SIDA, foi em 84, 85, mais ou menos. Apanhei o início da SIDA, mas repare, quer dizer, não se compara. Só poderá, enfim, ter uma ligeira comparação, mas muito ligeira, na sensibilização que se tem que fazer com as pessoas. E na altura lembro-me que fiz um trabalho sobre os conhecimentos e comportamentos perante a SIDA em alunos do secundário e realmente os conhecimentos são sempre muitos, a prática é muito mais difícil. Porque todas as pessoas têm os conhecimentos, ou todas as pessoas têm, ou pelo menos alega-se sempre que se tem mais conhecimentos em teoria, mas depois quando chega na prática o povo português pensa muitas vezes assim, isso é no vizinho do lado, não é comigo. Mas nem sempre as situações são só na porta do lado, também são nas nossas. Efetivamente, nessa altura, quando foi o aparecimento dos primeiros casos de SIDA, foi feito também uma grande campanha, mas era uma campanha de sensibilização. A doença não se tornava, não aparentava ser de uma forma tão grave e explicitamente, quer dizer, agora nós vemos isto atinge 10, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. A SIDA não. E por outro lado era uma doença também que era mais escondida. É uma doença de declaração obrigatória, é uma doença de notificação obrigatória e tal e qual como está a ser agora esta, mas de qualquer maneira a situação era diferente. Era uma doença ainda envergonhada. Era uma doença muito ligada ao sexo, depois viemos a saber e todos fomos aprendendo com o tempo que não era só assim, mas era uma doença muito ligada ao sexo e as doenças ligadas ao sexo são sempre mais escondidas, são sempre menos declaradas. Até a própria pessoa doente tem sempre mais alguma reserva, até com o seu próprio médico de família, não é? Tem sempre alguma reserva, mas apanhei efetivamente o início da SIDA. Estas vigilâncias ativas referem-se às pessoas que são contactos de doentes positivos, portanto contactos de doenças e que estão a ser vigiadas pelos elementos da saúde pública. E portanto, enfim, pronto, nesta altura não são doentes e portanto a preocupação não será tanta, mas sim. Como é que está a saúde pública? Olha, a saúde pública do nosso Aços Médio Tejo não é diferente, em termos de doença, não é diferente da doença do resto do país, não é? Nós temos também as principais causas de morte, as doenças cardiovasculares, os tumores malignos, os acidentes de viação, temos efetivamente essas mesmas doenças. A saúde pública está bem, a nossa unidade de saúde pública trabalha muito em todos os concelhos, como lhe disse há pouco, nós temos profissionais de enfermagem, temos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e os higienistas orais com a saúde oral que desenvolvem realmente um trabalho meritório e vamos sempre tentando intervir e desenvolver projetos. Neste momento na unidade de saúde pública nós temos quase 30 projetos em desenvolvimento, desde a vigilância dos técnicos de saúde ambiental das indústrias, dos estabelecimentos comerciais, dos lares, das clínicas de prestação de serviços. Portanto, nós fazemos essa vigilância toda. E essa vigilância é uma vigilância que nós fazemos e que eu reafirmo, é vigilância, não é fiscalização, porque nós não temos a intenção de fiscalizar, nós temos a intenção de vigiar e de dar sempre algum conselho que possamos transmitir para melhorar aquilo que já temos.